Olá, professora Gisele, tudo bem com a senhora? Professora Gisele, este podcast é sobre a aula invertida de matemática. Qual é o título? Os gráficos em nossas vidas e em nosso dia a dia. Quem participou da atividade? Ana Clara Martins de Souza Fernandes, do 8º A. Eu, Ana Laura Casadei Brito, do 8º B. Ana Lívia Santos Luz, do 8º B. E Oséias Augusto da Silva Júnior, 8º B. Qual é a história dos gráficos? A história da criação dos gráficos é antiga. Jean Heinrich Lambert, físico e matemático alemão, foi quem primeiro criou o diagrama estatístico. Outros, como Playfair, construiu o gráfico de pizza, o gráfico de barras e entre outros. Quem criou o gráfico de setores? William Playfair. Biografia de William Playfair. William viveu de 22 de setembro de 1759 a 11 de fevereiro de 1823. Foi engenheiro e economista, político lembrado principalmente por suas inovações na apresentação de informações quantitativas por meio de gráficos e tabelas. Ele inventou o gráfico de série temporal ou gráfico de linhas, o gráfico de barras e o gráfico de pizza. O panorama mais amplo da Escócia na época é apresentado em nossa linha do tempo histórica. William era o quarto e mais novo filho do reverendo James Playfair, ministro da paróquia de Leith, em Banville, perto de Dundee. Após a morte de seu pai, ele foi cuidado por seu irmão mais velho, que se tornou o professor John Playfair, professor de matemática e mais tarde professor de filosofia natural. Em quais situações os gráficos de setores são usados? Os gráficos de pizza ou gráfico de setores é adequado para estatística e porcentagens. As partes, quando somadas, devem resultar no todo 100%. É viável para a série de dados valores positivos e diferentes de meio de 7 categorias avaliadas. E esse foi meu podcast. Desculpe os gaguejos. Beijos, tchau. Se cuide. Oi, eu sou a Fernanda Heloísa e eu e meu grupo falaremos um pouquinho sobre o gráfico de pontos. Os gráficos de pontos são úteis para mostrar os dados quantitativos de uma forma organizada. Os gráficos de pontos utilizam diversos pontos para organizar os dados em eixo ordinal. Eles assemelham-se ao gráfico de linhas, mas sem as linhas. Meu nome é Lívia e eu sou do 8º B. Eu vim falar sobre um pouco de gráfico de pontos. Um gráfico de pontos é uma maneira de exibir dados em uma reta numérica. Gráficos de pontos também são chamadas de diagramas de pontos. Mas afinal, quem criou o gráfico de pontos? Por que utilizado esse método? Registrado pela primeira vez por Francisco Galton. O gráfico de pontos pode ser utilizado para descobrir padrões nas emissões de gases de efeito estufa ao longo do tempo. A maioria desses países tem grupos com muitos pontos, indicado pelos vários anos de dados coletados e relatados. Olá, eu sou Marcela de Lima e a gente ainda não utilizou esse tipo de gráfico. Esse foi nosso trabalho, espero que tenham gostado. Oi gente, hoje eu vim falar para vocês sobre o gráfico de setores. Vou estar também mostrando algumas imagens aí no vídeo. Primeiro vou dizer como que se faz o gráfico de setor. Como faz o gráfico, né? Para construir o gráfico de setores, basta fazer a tabela com as frequências relativas em porcentagem e depois utilizar essas porcentagens para descobrir o ângulo de cada um dos setores. Como fazer? Para construir o gráfico de setores, basta fazer a tabela com as frequências relativas em porcentagem e depois utilizar essas porcentagens para descobrir o ângulo de cada um dos setores. Qual a utilidade do gráfico? O gráfico de setores é uma importante ferramenta usada para a análise de dados obtidos. Por exemplo,
em uma pesquisa. Esse gráfico consiste em representar informações na forma de setor circular. Para tanto, basta considerar que 100% dos dados equivalem a um setor de 360. Dessa forma, metade desses dados equivale a um setor circular de 180, e assim por diante. Boa tarde, professora. Eu sou o Leonardo, do 8º B, e agora eu vou mostrar o meu trabalho sobre a aula invertida do gráfico de linhas. A história. William Playfair foi responsável pela publicação do primeiro gráfico de linhas baseado em dados econômicos. A reintrodução do sistema de coordenadas cartesianas em 1637 por René Descartes, responsável pela relação estabelecida entre uma linha e uma equação, enquadrou e deu corpo a esse formato de representação de dados. Como se constrói e interpreta um gráfico de linhas? Os gráficos de linhas mostram a trajetória de variação dos dados de acordo com a evolução de grandeza que está no eixo horizontal do gráfico. Este gráfico também poderia ser apresentado por meio de barras horizontais. O contexto do gráfico fica evidente no título usado. A palavra gráfico é geralmente usada como um termo genérico para a representação gráfica de dados. Um gráfico traça dados especificamente ao longo de duas dimensões, x e y. Quando você pilota seus dados, o valor conhecido vai para o eixo x e o valor medido vai para o eixo y. E aqui estão alguns exemplos sobre o gráfico de linhas. Este foi o meu trabalho e espero que a senhora tenha gostado. Professora, eu sou a Letícia Eduardo e eu sou do 8º ano B. Hoje eu vim falar um pouco sobre gráfico de barras. Os gráficos de barras é um gráfico com barras retangulares e o comprimento é proporcional aos valores que ele apresenta. As barras podem ser desenhadas na vertical ou na horizontal. Esse tipo de representação utiliza barras tanto na vertical ou na horizontal. Agora eu vou falar um pouco sobre qual é a função desse gráfico. O gráfico de barras é mais utilizado para realizar comparações entre categorias de uma variável qualitativa ou quantidade discreta. Agora eu vou falar um pouco sobre tipos de gráficos de barras. Barras agrupadas e barras agrupadas em 3D, barras empilhadas e barras empilhadas em 3D, barras 100% empilhadas e barras 100% empilhadas em 3D, cone, cilindro e pirâmides horizontais. Agora eu vou falar sobre a diferença entre gráficos de barras e colunas. A única diferença entre gráficos de barras e colunas é que o gráfico em colunas necessariamente tem que ser vertical, ou seja, construído de baixo para cima, a partir do eixo X, horizontal, e aferido pelo eixo Y, vertical, enquanto o de barras tanto pode ser na vertical ou na horizontal, ou seja, paralelo no eixo X, possa ser referencial. Foi isso, tchau! Bom dia, 8º anos, aqui é o professor Loir e a professora Gisele faltou hoje porque ela teve que levar a filha dela ao dentista, mas eu vou estar aqui substituindo ela. Então, ela falou para passar uma videoaula da professora Natasha, então eu vou passar aqui. Já coloquem o nome aí porque daqui a pouco vai acabar, então depois dessa daqui eu vou registrar a presença de vocês e vocês já podem ir pro CMSP. Eu tô de máscara porque eu tô na escola FAG, tô dando aula pros alunos também. E essa videoaula da professora Natasha é sobre gráficos pictóricos. Eu espero que vocês entendam porque vai cair na prova, então é bem importante. E também o professor Kevin e o professor Adrian ajudaram ela no roteiro e para ajudar vocês. Então, eu espero que ajudem vocês a aprender. Falou! Pictóricos são gráficos que utilizam imagens para chamar a atenção. Assim, ele pode ser representado pelos gráficos de barra, coluna, em linhas e circulares. Eles facilitam a organização dos dados coletados através de pesquisas e estudos. A pictografia é uma forma de escrita pela qual as ideias e objetivos são transmitidos através de desenhos. O uso desses desenhos nos gráficos nos ajudam também a interpretar os gráficos que estão em outros